Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa para tratar de um assunto que eu adoro, que é turismo, viagem, diversão, entretenimento e cultura, não é? Estou aqui com a nossa Luciane Aulicino, da Aulicino Turismo, que mais uma vez visita o nosso estúdio. Ela vem de longe, né? Porque o andar dela estamos pertinho aqui, somos vizinhos de prédio, né, Luciane? Só 4 andares para baixo. Mas a Luciane estava ali comentando conosco a respeito da turbulência que existe hoje, né, com a retomada muito forte do mercado de turismo, muito brasileiro querendo viajar dentro do Brasil e, evidentemente, fazendo também viagens para o exterior, né, depois de 2 anos de pandemia, naturalmente, com aquele desejo de voltar a conhecer novas culturas, novos lugares, ou revisitar alguns que já foram, ele vem com força total. De fato, o que era previsto no turismo voltando com essa efervescência tem acontecido, né, Luciane? Tem até mais do que a gente esperava, acredito. Esse boom todo a gente esperava para 2022, porque no começo da pandemia a gente achava que em 2022 já ia ter esse super boom. Então atrasou um ano aí para 2023 e aí chegou, com as previsões novas, chegou até mais do que a gente esperava. Mas 2022, os aeroportos já estavam abertos, já começava a ter um clima de normalidade. As pessoas que ainda estão um pouco receosas de viajarem. Eu acho que 2 pontos principais. As pessoas ainda estavam um pouco receosas e também a gente fala hoje em dia de um novo patamar de gasto para quem viaja. Então, se você comparasse com o turismo antes da pandemia, ainda era um choque muito grande a diferença de valor, a condição dos hotéis, que estava muito inferior do que antes. Então, as pessoas acabavam desistindo de viajar e falavam, vamos esperar mais um pouco, já esperamos esse tempo todo, a gente espera mais um pouco para ver se o ano que vem melhora. Mas a minha proposta com a Luciane aqui, quando nós a convidamos para participar e bater um papo e levar um pouquinho para o nosso telespectador, foi selecionar alguns destinos exóticos. Porque a gente sabe que o santista, né, o morador da Baixada Santista, ele já conhece, né, uma boa parte do meu público telespectador, já conhece bem Paris, Londres, enfim, as principais capitais, né, da Europa e tal. Então, a Luciane sempre selecionou para a gente alguns destinos diferentes aqui no Brasil. Na verdade, no Brasil nós selecionamos um que vem ganhando aí proeminência, né, que é o Jalapão. Aliás, a gente já podia colocar, né, o Jalapão. Vamos mostrar um pouquinho do Jalapão? Olha aí, essa daí é a Cachoeira da Velha, no Jalapão, que é uma coisa que tem mais, são cachoeiras, riachos, né? Os fervedouros, isso mesmo. É uma viagem muito para quem gosta dessa parte mais de aventura. Pode ir passando, meninas. Para quem não liga tanto de ficar em carro, sacolejando, porque os percursos são grandes e a natureza maravilhosa. Esse é um fervedouro e, assim, é uma piscina natural de águas quentes, né? Aí as pessoas vão pensar no Centro-Oeste, que tem muitas piscinas de água quente, né? Mas eu não sabia disso, eu evidentemente li a respeito para conversar contigo aqui. Os fervedouros, tem alguns, esse não, mas tem alguns que têm até 35 metros de profundidade. Só que a pessoa, mesmo sem saber nadar, ela não afunda, né? Ela boia. Ela boia naturalmente, por conta de gases naturais. Eu até anotei aqui. Você vê até na foto que está boiando. Aqui diz o seguinte, que existem gases submersos nas águas que, devido a uma grande pressão, provocam um fenômeno conhecido como ressurgência, que impede que as pessoas afundem. Ou seja, mesmo que você não saiba nadar, você pode ir nesses fervedouros sem medo, água quente. Assim, né? É gostoso, né? E no Jalapão tem também o Rio Novo, que é um dos últimos rios de água potável no mundo. Então, assim, para quem gosta de natureza, curtir... Sim, para quem quer uma viagem diferente. Mas para a família bacana. também, né, Luciane? Muito para a família, a gente vende muito para a família. A gente tem um fornecedor lá muito bom, que eles saem com carros de até 6 pessoas. E é uma opção super diferente. Dos roteiros que a gente tem hoje em dia aqui dentro do Brasil mais exóticos, eu separei até ele por ser uma opção que... apesar de ser exótico isolado, já tem uma boa estrutura, é seguro, dá para fazer, é bem tranquilo. Vamos agora para os destinos internacionais. Vai ter que ir para lá descobrir. Uma das sugestões da Luciane foi Israel, né? Olha aí, essa aí é o complexo onde fica o Muro das Lamentações, que é um dos lugares mais procurados, né? De quem vai para Israel. Olha aí as pessoas. É um destino diferente também, né, Luciane? É diferente também agora, depois da pandemia, tem tido um pouco mais de procura. Então, a gente sabe que o pessoal que vem de colônia judaica vai muito, tá super acostumado aí. E aí a gente tem tido hoje em dia pessoal, católicos ou não praticantes de nenhuma religião, também procurando por Israel,
por 2 motivos. Para fazer realmente a parte de Israel, Terra Santa principalmente, sim, mas também para combinar com cruzeiros que saem de lá. Exatamente, está no meio do mundo, né? Então a gente consegue pegar cruzeiro para vários lugares. E um dos principais, e que eu acho que fica mais legal, é o que faz para a Grécia. Então você vai, consegue fazer Tel Aviv, a parte de Jerusalém, que é super importante. Pequeno, né? Então dá para fazer rapidinho Tel Aviv. Chega do outro lado lá no porto, pega o cruzeiro e faz Chipre, faz Grécia. Então é uma forma também bem bacana de fazer a Grécia sem ter que ficar mudando de ilha, dormindo nas cidades, né, ainda. Nesses destinos, normalmente vocês têm a condição de proporcionar ao turista guias brasileiros, para que a pessoa possa ter uma interação maior com o lado histórico da cidade? Tem como, a gente tem contato lá com guias mesmo, com brasileiros que moram lá, e aí eles fazem os tours pra gente. São destinos que, principalmente Jerusalém mesmo, tem que ter um guia, porque senão você não vai entender nada. Vai olhar os monumentos, mas não vai entender o que é cada um. Então a gente sempre faz, pelo menos o primeiro dia guiado, para ter essa ideia geral da cidade, e depois você consegue voltar e entrar nos pontos turísticos que você gostou. E aí eu vou pegar esse gancho, antes de passar para o próximo destino, né, que a Luciane escolheu para que a gente, né, sugerisse aos nossos telespectadores, falar um pouquinho sobre essa questão da consultoria, né? Você falou que é algo que vem crescendo bastante na Ulicino. Pessoas que, de repente, compram passagem, fazem a sua reserva de hospedagem em qualquer lugar, mas que fazem uma consultoria contigo. Como é que funciona isso? Isso mesmo. Basicamente, na agência, a gente tem 2 tipos de serviço. A consultoria, que é como se fosse... que é realmente uma consultoria. Então, é um bate-papo, uma chamada online ou no escritório, que a gente tira todas as dúvidas, orienta o passageiro do que ele deve fazer, mas fica a critério do passageiro onde ele vai comprar os itens da viagem. E aí a gente tem o projeto de viagem, que é o modo mais tradicional de viajar, então comprando tudo pela agência. E aí quem faz o projeto, a gente monta tudo do começo ao fim, então desde sugestão do roteiro, a pessoa recebe um calendário com dia a dia personalizado, então vai tudo bonitinho. Hoje em dia a gente trabalha com essas 2 formas e não tem um melhor ou um pior, vai muito do perfil do passageiro de mesmo. Né? Esses países, né, Israel é um exemplo disso, tem muito a tradição do mercado de pulgas, né, que as pessoas adoram ir, né? E também são dicas que você acaba dando, muito. Né? O pessoal vai, é tradicionalzão, então. Mercado de pulgas são, né, objetos de arte, artesanato, algumas coisas usadas, mas é uma movimentação muito legal. Tem pela Europa toda, né? Vamos colocar Marrocos no ar aí. Tem muito de mercado de pulgas lá. Aliás, é um dos pontos principais que o pessoal vai. Também. Então, Marrocos tem essa característica, né? Uma arquitetura de cores fortes, né? Maravilhoso. Esse aí é o Jardim Majorelle, que também é conhecidíssimo. Na sequência, nós temos o Palácio da Bahia, que é um palácio, nossa, muito visitado. Tem algumas outras imagens que a gente vai colocar aí. E é esse planejamento que você faz. Olha que bacana os mercadinhos. Esse né? é um dos mercados. É muito tradicional, principalmente em país árabe, né? E você tem que negociar, porque eles não vendem no preço, né? que é se tem uma tradição muito forte essa questão da negociação. Já pedem o valor sabendo que você vai negociar, e se você não negociar, eles chegam a se ofenderem, né? Achando que, de repente, você está diminuindo aí, porque muita coisa é artesanal, né? A gente tem, assim, procura por 2 roteiros principais no Marrocos. Então, um que pega a parte de Marrakech e o deserto do Saara, e outro que já faz mais a parte para o norte, então Casablanca e vai até Tanger, que daí já é praia, divisa ali com a Espanha. Então, são 2 roteiros bem diferentes. A gente acha que o Marrocos é pequenininho, que dá para fazer tudo de uma vez só. Dá para fazer de uma vez, mas tem bastante coisa legal e muita coisa diferente da nossa cultura. Então, deixa eu te fazer uma pergunta difícil. Quantas horas de voo? Qual é o trajeto de voo até Hoje em dia, o mais curto é fazer São Paulo, Lisboa, e depois Lisboa ou Casablanca ou Marrakech. Então, São Paulo, Lisboa, 9, 10 horas? 9, 10 horas. Depois, de Lisboa até Casablanca, 1h50, é muito perto. Se for até Marrakech, um pouquinho mais. E muita gente também vai via Madrid. Então, faz São Paulo, Madrid para lá. Do ladinho de Portugal, é muito Madrid perto. É um pouquinho mais. Dá um pouquinho mais, dá 2 horas. 2 horas e pouquinho. Não, até Madrid dá 10 horas. São Paulo, Madrid, 10 horas. E aí Madrid até Casablanca, mais umas 2. O grande barato da Europa é exatamente esse, né? Para quem acompanha o programa, sabe que eu fiquei agora 3 meses de março a junho, pelo Ulicino Turismo, fiquei sediado, na verdade,
Na Irlanda, em Dublin, né? Mas rodei alguns países da Europa. E é sempre assim, é muito legal, porque você entra e, olha, de Dublin para Belfast, por exemplo, né? Que é na Irlanda do Norte. São 2 horinhas de trem, é uma coisa muito gostosa. O caminho já é um passeio e tanto, né? E agora vamos mudar de continente, vamos para a África, vamos falar da África do Sul, que é uma outra sugestão também. A África do Sul que é um país, a gente está falando de diversidade. Olha, essa é uma cratera, né, de um meteoro que caiu lá. E essa cratera, ela tem um raio, virou patrimônio da humanidade, ela tem um raio de 190 quilômetros. Então eu, Luciano e a equipe estamos aqui calculando, deve dar aí 380 quilômetros de uma ponta de a diâmetro, outra, de uma né? ponta a outra. É um buraco de 380 quilômetros, que dá uma viagem por daqui até onde? Nossa, Belo nem Horizonte. nem sei, é longe. Não sei se Sei chega a lá, Belo seria Horizonte. daqui até Mas várias idas a São Paulo. Rio idas e Preto, talvez, Mas qual é o lugar da África do Sul mais procurado? A gente tem Joanesburgo. 2 lugares bem diferentes. Então, o pessoal que vai com a intenção de fazer safari, aí é Joanesburgo e o Kruger Park, que é a maior reserva de safari da África do Sul. E tem também o pessoal que vai já para a Cidade do Cabo, que é do outro lado, e aí faz toda a parte das vinícolas, a parte de Stellenbosch, que é o nome da cidade onde ficam as vinícolas, e pega a rota toda da praia até Porto Elizabeth. Que, por sinal, é a rota mais... a maior, a rota chamada Rota 62. Isso. Ela é a maior estrada de vinho do mundo, né? O vinho da África do Sul é considerado entre os melhores, né? O pessoal que vai para lá volta cheio de vinho mesmo, gosta bastante. Os apreciadores de vinho aqui da nossa região, se não for para a África do Sul, é uma pedida e tanto, porque vão ter a oportunidade de provar vinhos aí excepcionais. Quem né? faz essa parte da Cidade do Cabo com as vinícolas também tem safari próxima, que não é o safari principal. Então, obviamente, todo mundo que pensa em África do Sul geralmente quer fazer safari, então a gente consegue combinar. E dizem que, eu não conheço pessoalmente, mas é um destino que a gente faz bastante essa parte da África do Sul. Todo mundo que vai diz que a Cidade do Cabo é uma das cidades mais bonitas que já viu na vida. Deixa eu dar um relato pessoal aqui. Nosso tempo sempre é insuficiente para a gente tratar todos os assuntos que a gente gostaria, mas eu quero dar um relato pessoal aqui. Eu fiquei 3 meses na Europa, eu voltei, minha data de retorno está marcada para o dia 12 de junho. Eu saí daqui em março, evidentemente, com uma passagem de volta já comprada para 12 de junho. E aí a Luciane fez um roteiro Dublin, Londres, que é 1h20 mais ou menos de voo. Londres, Guarulhos, né? O voo de Londres, de Dublin para Londres, foi cancelado por mau tempo em Londres. O avião nem saiu de Londres para vir buscar os passageiros. A companhia aérea acabou realocando, né? Acabou alocando todos num hotel, um hotel muito bom, por sinal, né? Pegou um ônibus, colocou a gente. E desde já comecei a conversar com a Luciane. A Luciane o tempo todo em contato com a companhia aérea para já fazer, né, uma realocação do meu voo para que eu pudesse voltar no dia seguinte. E aí a gente conseguiu a muito custo porque estava tudo muito lotado. Né? Tudo lotado. E se às vezes, por exemplo, no seu caso, enfim, é mau tempo, não tem o que ser feito, eu não consigo fazer nada para o avião sair. Assim, vamos parar mas pelo menos tem um ponto de conforto, tem alguém que consegue orientar o que deve ser feito. Eu lembro que a gente conversou e ainda falou, tenta no aeroporto, fala com o pessoal do balcão, às vezes sem isso a gente não consegue. Com o SAC, né, com o Serviço de Atendimento ao Cliente da companhia aérea. E eu vi, nesse voo que foi cancelado, né, que estava lotado, muita gente perdida. Que não sabia o que fazer, né? Tendo que virar sozinha. E é difícil, né? Você não Muito. conta com um imprevisto desse, mas acontece. Acontece. Né? E eu lembro que quando a gente ainda foi comprar a passagem, eu ainda tinha falado, olha, pode ficar com o passaporte de turista sem nenhum visto 90 dias. Vamos comprar a passagem para 88 ou 89 dias, verdade, porque se der algum problema no voo ou o voo atrasar, você tem um dia de sobra. Só o fato de ter uma pessoa ali, né, uma equipe, uma pessoa, uma profissional auxiliando, sabendo para onde ligar, o que fazer, te tranquilizando em relação ao que vem ocorrendo ultimamente, é de grande valia.
E te agradeço demais, porque Imagina. a Luciane ficou o tempo todo. Algumas vezes eu até falava, não vou incomodar a Luciane mais uma vez. E ela, não, ela que me chamava e perguntava, Pedro, já chegou a bagagem? Já chegou e tudo. E isso realmente não tem preço, né? A gente saber que está tendo esse suporte. Se a gente ficar aqui, a gente vai falar do mundo inteiro, né? Então, Não tem deixa fim. eu agradecer a Luciane pela visita aqui ao nosso estúdio. Imagina. E deixar, né, endereço, telefone e os contatos para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do trabalho da Luciane. Obrigado, Luciane. Eu que agradeço. Pedro. Obrigado. Até a tudo de bom. próxima.